Olá, pessoal. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Meu nome é Jonathan Ribeiro. Eu sou um dos apresentadores do Extra Entrevistas. E você que está chegando aí, que está se conectando com a gente, fique à vontade. Eu que aproveite bastante essa entrevista. Abra o seu coração, porque Deus vai falar sobre a sua vida. E se você não é inscrito no canal, eu vou te pedir um favor. Se inscreva, deixe um comentário, deixe uma pergunta que nós iremos responder. Acione o sininho para você receber as nossas notificações. E esse mês de outubro também é um mês muito especial, que nós comemoramos o Dia do Professor. E nós da Extem Entrevistas, nós da Escola Internacional de Ministérios, que é a Extem Brasil, gostaria de deixar um abraço, um parabéns para todos os professores da Extem Brasil, para todos os professores cristãos que hoje nos assistem, que fazem diferença nas escolas, que fazem diferença nas igrejas, ensinando com todo carinho, ensinando com todo zelo, com todo amor, exercendo um ministério ao qual Deus tem te chamado, ao qual Deus tem levantado homens e mulheres que têm ensinado a palavra, a verdade, têm ensinado até mesmo no meio secular, história, os ensinos. E feliz dia para você, feliz mês para você. A gente está muito feliz. Os professores da Extem Brasil, um abraço. A mim também são os professores, fico muito feliz de fazer parte dessa família. Hoje vai ser um tema muito especial. Nós vamos falar sobre maturidade cristã. O que é maturidade cristã, as características de um cristão maduro, os pontos que nós não devemos cometer, as características de quem é imaturo e etc. Fique conosco, acompanhe, eu tenho certeza que será bênção na sua vida. Esta Entrevistas está no ar. Olá, pessoal. Eu estou aqui com o Bispo Admilson Fernandes, um dos nossos amigos, professor da Extem Brasil. Ele é o Bispo Admilson Fernandes, ele é pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus, Átrios. E olha que interessante, o Bispo Admilson foi o primeiro entrevistado do quadro. Ele falou sobre vocação divina e olha, já te deixo um convite. Abaixo aí no vídeo, você vai ver a primeira entrevista nossa que foi com o Bispo Admilson. E por ironia do destino, por coincidência, a gente não acredita em coincidência, por preparação de Jesus hoje para nós, pelo que o Senhor preparou para nós. Ele é o primeiro segundo entrevistado. É o primeiro entrevistado e o primeiro segundo entrevistado. Bispo, pode se apresentar, fica à vontade. Amém. Graças a Deus. Jonathan, me sinto honrado mais uma vez em estar aqui. E até bonito, gostei do ambiente, espaço novo, estúdio novo. Nosso estúdio, Lina. E já não sou o que está dando sequência numa das entrevistas aqui. Mas, enfim, ambiente novo, parabéns. Bom, como já foi dito, pastor Edmilson Fernandes, estou ali liderando as igrejas Assembleia de Deus Átrios, Comunidade Evangélica Assembleia de Deus Átrios, e já quero desde já, mandar um forte abraço para toda a minha equipe de liderança, pastor Ronaldo, pastor Eliane, no bairro Holanda, ao pastor Luiz, pastor Anderson, no bairro Mantiqueira, e ali no bairro Blandi, estou eu com toda a equipe de obreiros ali também, ministros, apoiando esse trabalho. Então, mais uma vez, eu também dou boas-vindas a vocês, e eu tenho certeza que o nosso assunto hoje vai ser edificante. De uma forma ou outra, Deus irá ministrar coisas boas e novas ao nosso coração. Fique com a gente. Um abraço, pastor. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor, vamos lá? Vamos lá. Hoje o assunto é maturidade cristã. Um assunto tão importante, não é, Bispo? Um assunto tão necessário. E para a gente iniciar esse discorrer dessa conversa, vamos começar com um conceito. O que é maturidade cristã, Bispo? Fala com a gente. Nós temos uma ideia, talvez ela não muito bem formada sobre maturidade cristã. A gente tenta associar muitas vezes maturidade com intelectualidade ou idade. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Existem pessoas que são imaturas no tempo de vida, pessoas novas, mas são maduras em termos de vida com Deus. Já tem outras pessoas que são extremamente intelectual, mas a intelectualidade dele não supre a ausência de caráter. Então, intelectualidade não supre a ausência de caráter. E eu vejo isso de uma forma muito interessante, porque o apóstolo Paulo, depois que ele chegou no seu tempo pleno de maturidade, ele disse assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu discorria como menino. Agora que sou adulto, que deixei as coisas de menino, então agora o comportamento muda. Aquele Paulo
o intelectual, o poliglota, agora, da cruz em diante, após aquele encontro com Jesus, agora ele é um maduro. Então, o que é um crente maduro? O que é um cristão com caráter amadurecido? É um cristão pleno. É alguém numa condição completa, plena. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Jonathan, aproveitando assim que, como entrevistador, e eu também vou pegar uma palhinha nessa aí, você plantaria semente de fruto verde? Se eu plantaria semente de fruto verde? Isso. Não. Por quê? Porque o fruto só está na sua condição plena de reprodução segundo a sua espécie se estiver maduro. Meu Deus, verdade. Então, da mesma forma, o cristão com caráter amadurecido, ele está pleno, completo, no auge, na sua condição plena de reprodução segundo a sua espécie. Então, ninguém planta fruto, semente de fruto verde, porque não vai reproduzir, vai morrer na terra. E o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, diz o seguinte: não levante ninguém para o ministério que seja um neófito na fé, que seja uma semente verde. Porque essa semente verde vai morrer na terra, porque a semente verde não reproduz, ela morre na terra. Então, o crente, o cristão, com caráter amadurecido, é um cristão na sua condição plena, no seu auge do seu desenvolvimento, na sua condição completa. Completa no sentido de perfeição. Ele, na altura, na profundidade e na largura, na estatura de crente perfeito. Esse é um crente amadurecido na fé. Maravilha. Esse é um cristão maduro. Maravilha, bispo. O senhor citou que Paulo, um texto que Paulo ele fala que quando eu era menino, eu pensava por menino. Então, o menino ele associa ao crente maturo. Exato, porque nós não estamos falando de condição física, desenvolvimento físico. Porque nós estamos vendo um homem, um poliglota intelectual, e ele mesmo discorre sobre a sua condição, o seu nível de conhecimento, e mais à frente ele repete exatamente essas palavras. Tudo que eu conhecia, o que eu tinha de volume de informações, ainda assim eu não passava de menino. Mas eu conheci Jesus, aprendi o que é o amor, aí eu descobri que agora eu sou completo, porque é o amor que nos completa. É o amor que completa um cristão e o faz dele amadurecido. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 13, ele chama de um cristão amadurecido, ele diz que ele está numa condição perfeita. Ele é perfeito, o maduro, o cristão amadurecido, em caráter amadurecido. Então existem jovens maduros e velhos imaturos, porque não tem a ver com a idade. Exatamente. Idade humana mesmo, né? Os nossos aniversários. Perfeito. E não dá para associar isso, porque o senhor conhece mesmo muitas pessoas que já são avançadas na idade, mas até hoje são imaturos. Outros que são novos e têm um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento não só intelectual, secular, mas de conhecimento da palavra, de aproximação com Deus. E eles amadurecem mais rápido do que aquele que é hoje talvez uma pessoa com um nível de uma idade bem avançada, mas não teve o mesmo investimento na palavra com o decorrer dos anos. Então ele, novo, amadureceu mais rápido. O outro com a idade avançada, o seu investimento na palavra foi tão lento que não desenvolveu tanto quanto aquele. Então não dá para associar uma coisa. Nem sempre dá para associar uma coisa com a outra. Olha que interessante. Daniel está aproximadamente 17 anos, cativo na Babilônia, tomou uma decisão madura de não se contaminar com as iguarias do rei. Não se contaminar. Então, um garoto de 14, 15, 16, 17, alguns de 18 anos, nessa faixa etária de adolescência, juventude, um menino, mas com um pensamento maduro. Mas em contrapartida tem Eli, sacerdote velho e imaturo, que não consegue corrigir isso. E é por isso que é muito sério isso. Porque se Eli não amadurecer, Samuel está vindo aí. Exato. Meu Deus. Se Saul não amadurecer, Davi está vindo aí. Se Judas tivesse amadurecido, Matias não teria chegado. É verdade. É só uma brincadeira para deixar o clima melhor. Mas é isso aí. E, Fábio, agora que a gente falou de algumas características do crente maduro, vamos falar de algumas características do crente maduro, daquele cristão que é mais que ele já alcançou talvez a plenitude. Quais algumas características que a gente pode destacar, citar, que desponta
deste cristão que já alcançou essa plenitude? Essa pergunta é muito boa para esse momento que o cristianismo vive agora. Nós vivemos uma fase de uma geração sedenta por holofote, sedenta por aplauso, sedenta por tapinha nas costas e por elogio. E essa geração imatura, porque para se manter de pé, exige-se, cobram aplauso, ovação, cobram atenção, tapinha nas costas e elogio. Então, a característica de um cristão verdadeiramente maduro, ele não vive de elogio. Porque, para um cristão com caráter verdadeiramente maduro, elogio ou vaia é a mesma coisa. Tem o mesmo peso e a mesma medida. Para um cristão com caráter amadurecido, ele sabe que, se houver vaias, ele continua sendo crente. Se houver aplauso, ele continua sendo crente. Ele não desvia por causa das vaias, mas não se ensoberbece por causa dos elogios. Isso é o cristão amadurecido. Eu lembro de uma experiência que eu tive, Joana, que foi até interessante. Na verdade, essa experiência, o pastor acabou de pregar, e sabe aquela mensagem com um português bem pronunciado dentro do vernáculo, um tom melodioso, uma voz catedrática, uma oratória aliada a uma retórica perfeita, com poder de persuasão e eloquência, capaz de convencer até no final da hora do apelo, não tem uma mão que não fique levantada. E terminou a mensagem, e aí alguém, né, muito entusiasmado com a mensagem, muito empolgado com a mensagem do pregador, chega próximo da entrada do púlpito, dá um tapinha nas costas do pregador e diz assim: pastor, o senhor pregou demais. Ele devolve com outro tapinha nas costas e diz assim: eu sei, Satanás já me falou isso. Porque são pessoas maduras. Sim. São pessoas que, mesmo tendo um desenvolvimento excelente numa mensagem, não se deixam levar pelo elogio. Eles continuam sempre a mesma pessoa, o mesmo crente, com elogio ou com vaias. Ele não depende de elogio ou vaia para ser um cristão amadurecido. Ele é maduro. Ele busca a aprovação do Senhor. Exatamente. São vaso aprovado diante do Senhor. Exatamente. Não depende de aplauso nem de vaia. Nem vaia que o deixa entristecido e nem de elogios que o deixa ensoberbecido. E são dois extremos que nós precisamos tomar cuidado, né? É o soberbo, mas também aquela pessoa que se sente inferior, que se sente incapaz, que se sente indigno, né? Não que nós não sejamos, não que nós sejamos dignos, mas que nos destrói de uma forma que a gente não consegue mais exercer o ministério, né? Perfeito. Então, e é claro que a gente, sabe, uma palavra de motivação, isso é muito bom, sim. Mas eu preciso saber como que eu recepciono essa palavra de motivação para mim. Se aquilo ali causar um certo tipo de sentimento de soberba e aquilo começar a entrar no coração, é necessário agora rever alguns conceitos de cristão mal formado, que pode estar mal formado, e cortar essa raiz enquanto isso não gera fruto. Porque aí, ao invés de glorificar o nome do nosso Deus, através daquela palavra de motivação, eu recebo aquilo para mim, e ao invés de me edificar, acaba me destruindo. Esse é o perigo que a gente não pode correr. O senhor acabou de falar algo muito interessante, que é o pilar da minha próxima pergunta. O senhor falou que é um cristão mal formado, que às vezes é alguém que foi mal formado. A igreja, nesse papel de formar o cristão, nesse papel de conduzir o cristão a desenvolver a maturidade cristã, qual que é o papel da igreja nesse cenário de ter os seus membros, de ter nós, né, os cristãos, de uma forma mais madura dentro das igrejas hoje? Você sabe que o nosso maior desafio hoje não é abrir escolas no sentido de formar novos cristãos. Nosso maior desafio, porque escola nós temos bastante. Nós temos muitas escolas. Hoje nós temos um campo muito vasto e aberto, que é a internet, por exemplo, oferecendo estudos, oferecendo aperfeiçoamento. Nós temos um campo vasto de escolas abertas, né? Com o propósito de educar
um cristão. Mas o problema não são as escolas, não é a falta de escola. O que nós estamos tendo falta são de pessoas interessadas em estudar. Então, escola nós temos. O que não temos é pessoas que estejam desejosas de assentar para aprender. Nosso problema não é a escola, Então, é alguém para aprender. então escolas, nós somos bem... Tem escola teológica, tem pessoas... com esse avanço da internet, com esse avanço da informação, hoje temos vários conteúdos que a gente consegue acessar, riquíssimos. E você pode observar que a mesma proporção de escola sendo aberta, estudo sendo oferecido, não é na mesma proporção de interessados em estudar. Então você tem um campo muito vasto, onde a pessoa pode crescer no conhecimento, mas infelizmente o que está faltando é pessoas interessadas em aprender. Tem uma frase que a gente usa muito, até para as novas classes que estão começando, que o conhecimento é uma arma. Então o diabo ele não quer lutar com nenhum cristão armado. É por isso que ele leva muitas pessoas a desistir, a desanimar, leva essa pessoa que em meio ao processo de desenvolvimento do aprendizado, vem um desânimo, alguma coisa tira ela do foco. Por quê? Satanás não quer lutar com nenhum crente armado. Então, um crente desarmado do conhecimento da palavra de Deus, qualquer mensagem de desânimo do adversário tira ele do foco. Esse que é uma dificuldade que nós enfrentamos. Você pode observar que a gente começa muitas vezes isso em todas as áreas, né, em todos os segmentos da sociedade, aonde é necessário aprender, seja isso na faculdade, seja isso em qualquer campo da sociedade, que exige-se um tempo para aperfeiçoar e crescer no conhecimento. Pode observar como que vocês começam, como que a gente começa. Você começa com aquele monte de pessoas ali empolgadas, na medida com que você vai caminhando. Você se lembra da corrida de São Silvestre, Jonathan? Você se lembra como é que funciona? Assim. Pois é. Você cita aí uma meia dúzia de pessoas diferenciadas que começam na corrida. Superman, Mulher Maravilha, É verdade. Flash. Homem-Aranha, tem mais, Superman, e outros mais. Sim. Eles são aqueles que são a força motriz para impulsionar todo aquele público, só que são os primeiros a desistir. Sim. Eles são os que animam, que encorajam, que dispõem, mas são os primeiros a desistir. Eles são apenas desculpa a expressão, mas são os palhaços. Palhaço não consegue levar até o fim. Quem entra para brincar não consegue chegar até o final. Quem entra apenas para aparecer não consegue chegar até o final. É uma frase que eu sempre uso para todos eles, que estudar não é para qualquer um. Porque qualquer um desiste. Se qualquer um desiste, quem está investindo no conhecimento não é qualquer um. Porque é qualquer um que desiste. Como não é qualquer um, ele vai levar até o fato. Porque ele não é qualquer um. Então, não vamos fazer parte do qualquer um. Se a pessoa desiste de coisas simples, de projetos simples, que dirá dos complexos? Os mais sérios não vão conseguir levar até o fim. Isto é necessário. Você ter foco, ser determinado, estar disposto a levar até o fim. Porque nem sempre quem vence é o que atravessa a linha de chegada em primeiro lugar. Vencedor também é o que atravessa em último, porque mesmo em último, ele atravessou a linha de chegada. Não desistiu. E não desistiu. Perseverança, foco e determinação. Exatamente. Características de alguém maduro. De um cristão maduro. Pastor, sobre esse discorrer de relacionamentos, de maturidade, ao longo da nossa vida nós temos vários relacionamentos interpessoais. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja. Você acredita que a maturidade cristã consegue... Ô, Bispo, dentro desse assunto falando sobre a maturidade cristã e os relacionamentos interpessoais, imagina um cristão tendo relacionamento com os seus pares na igreja, no trabalho, na escola, com os familiares, com as suas lideranças, com a própria sociedade.
o cristão maduro e o imaturo, eles têm a diferença nessa caminhada, nesses relacionamentos? Isso influencia a maturidade cristã, influencia no relacionamento com os terceiros, com os pares? Então, a sua pergunta está muito relacionada a comportamento. Sim. É isso? E eu respondo essa pergunta com uma frase de São Francisco de Assis. Ele diz o seguinte: prega o evangelho, mas se preciso for, use as palavras. Meu Deus. Porque hoje as pessoas não estão mais querendo tanto só ouvir, porque estão ouvindo informações demais. O que eles estão precisando é de um comportamento que seja de acordo com as palavras. Nós vivíamos um tempo, na época no início da minha caminhada. Eu tenho hoje meus 28 anos de caminhada, vou caminhando para os meus 51 anos de idade. Então, nessas 27, 28 anos de caminhada, eu me lembro que no início da caminhada, no Evangelho, o nosso comportamento era diferente, John. Eu lembro de uma experiência que eu tive. Eu não era um cristão, e eu sempre, quando eu chegava em casa e estava sentado próximo da rua, tinha uma pessoa que, inclusive, era meu vizinho, é o endereço onde eu moro até hoje, e ele sempre passava pela rua com uns discos debaixo do braço, aqueles vinil na época, né? E gostava muito de dançar umas músicas estranhas, esquisitas, mas enfim, aquilo não é que me chamava a atenção, porque para mim era coisa comum, era um mundo que eu também vivia. Mas um dia esse rapaz mudou seu estilo, o comportamento era mais o mesmo, os discos já não estavam mais debaixo do braço, e ele passava em silêncio do outro lado da rua, de cabeça baixa, e tinha uma padaria próximo da minha casa. Ele entrava na padaria, ele apontava, perguntava quanto e falava quantos que queria. Durante um período de aproximadamente 90 dias, ele fez isso. E aquilo me chamou a atenção porque eu disse: o dia que eu for um crente, eu quero ser como ele. O que me chamou a atenção nele? O comportamento. Ele pregou para mim sem palavra. Então, você não tinha conversado com ele ainda? Não. E principalmente sobre o evangelho. Ele se converteu e fez um voto com Deus. 90 dias sem conversar nada. Foi ele e Deus. Eu vou questionar? Não vou questionar porque comigo funcionou como testemunho. Então, para mim, funcionou aquele comportamento sério, porque, na verdade, o que nós imaginamos? Que um comportamento de um cristão, ele tem que ser sério. Então, não é muito palavras que vão convencer alguém a fazer aquilo que você quer que ela faça por meio de palavra. Isso é eloquência, persuasão. É conseguir levar uma pessoa a fazer aquilo que você quer que ela faça por meio do poder da palavra. Mas o comportamento fala muito mais. Então, quando não quiserem te ouvir, vão ter que te ver. E se você, mesmo não querendo falar, o seu comportamento vai pregar. Então, pregue com o seu comportamento. Quando ninguém mais quiser te ouvir, eles vão ter que te ver. Pregue com o seu comportamento. Isso também é um sinal de um cristão com caráter amadurecido. Pastor, dentro do que o senhor falou, eu fiquei pensando em vários cenários. Por exemplo, e Pedro ele vai dizer que quando nós formos trabalhar para o nosso empregador, hoje, é para trabalharmos como se estivesse trabalhando para o Senhor. Exato. Um crente maduro trabalha dessa forma. Então, nos portando de forma secular, é assim. Eu vejo outros cenários, por exemplo, principalmente na área do perdão, pastor. Optar por perdoar, optar por pedir perdão, optar por reconhecer que errou, optar por entender, às vezes, uma repreensão, às vezes até mesmo disciplina. E entender que aquele é um processo necessário para a vida do cristão, para que nós venhamos a amadurecer. Isso também eu vejo como característica de cristão maduro. É uma palavra muito interessante, que é aquela orientação que Jesus dá a uma das igrejas do Apocalipse. Ele diz assim: eu repreendo e castigo porque amo. Então, repreensão é diferente de castigo. A repreensão é verbal, o castigo é físico. Então, há necessidade da repreensão verbal, mas quando vem a necessidade de uma repreensão física, no sentido de não só o verbal, a palavra, dizendo: olha, se isso prosseguir assim, as consequências disso serão essa. Poxa, o próprio texto sagrado deixa muito bem. Lá no no capítulo 3, versículo 21, o Senhor Jesus disse: há o que vencer.
Concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Então, existem as advertências. A advertência é uma forma de apontar para uma situação que está levando esta pessoa a um nível de decadência espiritual. Né? O bispo, como nós falamos sobre como a maturidade cristã influencia os nossos relacionamentos, eu não posso deixar de falar no cenário atual que nós vivemos e o que o mundo às vezes tem imposto isso sobre nós, de que a pessoa é o que ela tem. Então é marcado por essa busca do material, por essa busca em ter, em conquistar, e nunca em ser, e sempre em ter. Como que a maturidade cristã, como que o ensinamento sobre a maturidade cristã, os crentes maduros, eles podem manter valores eternos, princípios eternos, que a palavra do Senhor nos ensina a manter num mundo como esse? Vou fazer uma pergunta mais uma vez. As campanhas que nós fazemos hoje, Meu Deus. com que propósito é? É para conquistar? Não, nada contra. A gente só vai discorrer um pouquinho com um pouco mais de profundidade sobre o assunto. Nós fazemos a campanha para conquistar o carro, Verdade. a casa, o bom emprego, o bom salário, uma promoção. Então, nós fazemos campanha para ter, para acumular. E quando eu quero pregar para um pecador, eu mostro para ele o que eu tenho para depois dizer, foi Deus quem me deu. Então, eu mostro o meu volume de conquista. E olha o meu carro, minha casa, tudo, olha as conquistas que eu tenho. E mesmo com muita inocência, né? Aquela coisa, aquela sensação de que não estou fazendo a coisa certa. Olha tudo que eu tenho. Foi Deus quem me deu. Então eu aponto para o pecador um Deus que dá. E esse pecador vem para a igreja e se Deus não der, ele desiste desse Deus, porque ele aprendeu que servindo a Deus é um Deus que está sempre à disposição para doar, para dar. Se eu apontar para coisas querendo pregar para o crente um Deus, eu estou invertendo os valores. Porque a Bíblia diz que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas ou demais coisas me serão acrescentadas. Aí eu não vou apresentar um Deus que faz para o pecador. Eu vou mostrar para o pecador um Deus que é, e não um Deus que faz. Porque se esse Deus não fizer na vida do pecador, ele desiste da fé, ele desiste de Deus. Outra coisa séria, Jonathan, que precisamos discorrer aqui. Se eu fundamentar minha fé em cima do que eu tenho, e se eu perder o que eu tenho? Você perde a sua fé. Exatamente. Esse é o perigo que a gente corre nos dias de hoje. Por isso que nós precisamos alicerçar a nossa fé. O crente maduro alicerça a fé em Cristo. Em Cristo. Eu acho interessante, tem um texto que Paulo vai discorrer dizendo que é como se Deus tivesse olhado para a terra e procurado algo para poder estabelecer a sua palavra. Mas ele não achou nada firme o suficiente. Então imagina as montanhas, eu imagino o céu, o sol, eu imagino os mares, eu imagino os grandes outeiros, os grandes montes que estão lá há milhares de anos e aos olhos de Deus ainda não é firme o suficiente para sustentar algo tão poderoso quanto a sua palavra. Então Paulo ele me diz que ele jurou em seu próprio nome. Então nada que nós vemos nessa terra é firme o suficiente para sustentar a palavra do Senhor, mas o nome dele é. Exatamente. Então é aí que deve estar a nossa fé. Fundamentada no nome dele. Nome que está acima de todos os nomes. Muito bem. Ô pastor, uma pergunta, e essa é uma pergunta muito séria. Presta atenção, irmãos, nessa resposta, porque eu estou muito curioso para saber. Você acredita que um dos maiores problemas da igreja hoje, um dos maiores problemas que a igreja enfrenta hoje, são líderes imaturos? Você vê que a gente estava falando do cristão, né, generalizando, imaturo. Aí agora a gente precisa falar de um tom mais sério. Agora a gente vai falar com pessoas que exercem papel de influência. Exatamente. Só tem ovelha difícil de lidar lá? Tem ovelha difícil de lidar lá na igreja? Qualquer ovelha... Se eu disser que não, é mentira. Na verdade, toda igreja tem uma ovelha. Qual é a ovelha mais difícil de lidar? Qual é a ovelha mais complicada para lidar? Qual é a ovelha mais... enfim, é aquela que quando você chega em casa e olha no espelho,
aquela é a mais difícil de você lidar. De domar, Porque né? você vai confrontar os seus próprios eu, a sua própria vontade, seu próprio caráter, vai ser confrontado. Então, olhar para o espelho e dizer o seguinte: eu preciso mudar nisso. Porque é muito fácil quando eu vejo a necessidade de uma mudança lá, mas sem reconhecer que eu preciso de uma mudança aqui. Então, isso é um princípio fundamental. Para que eu veja qual é o nível de maturidade lá, eu preciso me corrigir aqui, primeiro. Então, sabe de uma coisa? Se uma igreja está sofrendo com um líder imaturo, eu acho que essa igreja está gostando de sofrer. Como que uma igreja pode sofrer um líder imaturo? Em tempos de uma facilidade tão grande, de poder de decisão que a gente tem, normalmente esse líder imaturo, ele chegou a essa condição de liderança é porque quem o formou não preparou para ser um líder amadurecido. E se tem uma coisa que hoje eu não faço, Jonathan, eu não levo ninguém ao ministério sem ele saber o que é que ele vai fazer ou está fazendo. Isso é uma coisa que tem que ser normal. Quantas vezes nós recebemos pessoas na nossa igreja e já vem, eu não recebo da maneira que vem. Chegou como pastor, vou receber como pastor. Não tiro unção dele. Ele só vai ficar no período de observação. Ele vai ficar sendo observado, sendo visto se o seu comportamento condiz com as suas palavras. Mas o problema é que a gente, nessa sede de formar um novo corpo de liderança, a gente pega no laço. Verdade. O primeiro que aparece. Agora tem uma coisa muito séria. O padrão que eu uso, ou o padrão que não deveríamos usar, a forma que não deveríamos usar para levantar alguém para o ministério. Se a gente olhar e pensar o seguinte, chega você recebe uma pessoa que já vem como obreiro formado para a sua igreja. A igreja a qual o senhor lidera. Aí você vasculha a vida dele e descobre que ele é um PhD, doutor em filosofia. Ele tem bacharel em teologia. Ele é um doutorado, tem mestrado. Então você olha para ele e fala assim, esse cara está pronto. Está pronto. Ele está pronto. Só que, repito a frase, intelectualidade não supre a ausência de caráter. Aí a gente tem um detalhe muito interessante na Bíblia, que um dia João Batista estava ministrando para 2 discípulos dele, e quando Jesus viu João passar, quando João viu Jesus passar, porque João estava ministrando sobre os 2 discípulos, quando João viu Jesus passar, João olhou e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O discípulo se levantou e foi atrás de Jesus. Jesus olhou para trás e falou assim, você está buscando o quê? Jesus foi um doce, aquele rapaz. Né? Você está buscando o quê? Ele perguntou, onde o Senhor mora? Aquele discípulo não perguntou para Jesus qual o nível de conhecimento que o senhor tem. O senhor é formado? O senhor tem mestrado, doutorado? O senhor tem uma formação teológica? Não. O discípulo perguntou, onde o senhor mora? Todo liderado precisa conhecer o seu líder na intimidade. Porque é dentro de casa que o caráter de um líder se revela. É dentro de casa que o caráter de um líder se revela. Aquele discípulo disse, ótimo, conheço João, mas eu quero conhecer o senhor dentro de casa, dentro de casa. Então, um pastor, um líder, que não se deixa conhecer, ele está correndo um risco muito grande. Porque esse liderado, uma hora, pode ter conhecimento de detalhes da vida desse líder, que pode fazer com que essa pessoa se afasta, mesmo sendo um líder que tem uma excelente palavra, uma palavra persuasiva, eloquente, mas o seu comportamento não condiz com a palavra. Aí, infelizmente, esse líder, então, vai ficar desqualificado. Além desse líder, essa igreja que vai sofrer com esse líder imaturo, pode estar gostando de sofrer pelo fato de ela não ter líder, mas ela tem um animador de plateia. É um imaturo, é um líder imaturo. Discorre menos sobre a palavra e mais sobre piadas para fazer o público sorrir. Ele não tem líder, essa igreja não tem líder. Ela tem, além de ser um animador de plateia, ela também tem um guia que não tem visão ministerial. E o que é pior disso tudo? Nessa condição, são lideranças imaturas que ficam copiando ideias para ver se vai dar certo lá. E aí fica de evento em evento, de culto em culto, de visita em visita,
buscando experiências novas. Não tem uma estrutura, não tem uma metodologia própria. O que, na verdade, a Bíblia não precisa de metodologia. O Evangelho não precisa de enfeite. O Evangelho não precisa de acréscimo. O Evangelho, por si só, é o poder de Deus para a salvação de toda aquela igreja. O Evangelho não precisa de enfeite. Ele, por si só, é o poder de Deus para salvar. Meu Deus. Ô bispo, dentro disso que nós estamos discorrendo, o que o senhor disse é que o Evangelho, por si só, ele já tem o poder de salvar o pecador. Exatamente. E hoje a gente tem visto, tem vivido, tem observado, tem inúmeras religiões. Até mesmo o cumprimento da profecia, que no final dos tempos as pessoas procurarão os líderes, levantarão líderes para si, para poder seguir esse tipo de doutrina. Hoje nós temos uma vasta linha de religião. A maturidade cristã nos faz entender que nós precisamos apontar o verdadeiro evangelho, aquela verdadeira religião que Tiago vai dizer que existe uma verdadeira religião, uma pura e verdadeira. Então, como que a maturidade cristã nos faz poder viver nesse meio tão polarizado, tão diversificado de religiões, para a gente poder entender qual que é o caminho certo que aponta para Deus, que aponta para Cristo, que aponta para a salvação? Em uma pesquisa feita nos Estados Unidos, e a pesquisa foi o seguinte: Deus e igreja. A resposta foi: nós queremos Deus, mas não queremos igreja. Isso é muito sério, porque qual é a imagem que a igreja está deixando ser vista por essa sociedade? Pessoas que hoje não estão ligadas ao evangelho, e mesmo você pergunta para eles sobre Deus, creio em Deus, mas não querem igreja. Então, qual é o problema que a igreja está enfrentando hoje, ao ponto da pessoa não querer a igreja, ter sede de Deus, mas não quer buscar Deus na igreja? Essa dificuldade que a gente enfrenta hoje, pelo fato dessa diversidade de princípio que é descontextualizado, aonde eu crio uma regra, e eu crio aquela regra ali e fundamento ela com o versículo sem contexto e digo que aquele ali é a verdade. Jonathan, isso é muito sério que eu vou falar aqui, pelo seguinte: a religião, ela causou um certo tipo de problema na nossa sociedade, dita moderna. Porque eu confundo espiritualidade com religiosidade. Tem pessoas que defendem muito bem a placa, mas não defendem a sua fé em Jesus. Defende muito bem a religiosidade, ou, por que não dizer, a instituição, mas não tem o mesmo afinco na defesa da sua fé em Jesus. Matam pela placa, brigam pela placa, são divididos pela placa, mas não são unidos pelo nome de Jesus. Meu Deus. Enquanto que Jesus, com seu papel fundamental, que o desejo de Jesus também não era diversificar religiões, ele veio com um único propósito: veio para salvar o que havia perdido. Era o único propósito dele. Mas o que infelizmente, foi feito com tudo isso? Hoje temos uma diversidade muito grande de religião, e nas nossas matérias, por exemplo, quando falamos de seitas e heresias, coisas que a gente pergunta normalmente para os nossos alunos: você tem estrutura para estudar todo sem se deixar contaminar? Porque é uma necessidade. Eu preciso conhecer quais são as armas que estão sendo usadas contra mim, no sentido de abater minha fé, de tentar me desanimar da minha caminhada, ou inverter esses papéis. Aquilo que para mim é o certo, eles colocam como errado, e o que é errado, eles colocam como certo. Então, é um desafio? É. Isso cabe fundamentalmente à igreja. Agora, tem uma coisa interessante. Quando o mundo olha para a igreja, o mundo quer ver alguma coisa. Quando o diabo olha para a igreja, o diabo tem que ver alguma coisa. Quando Deus olha para a igreja, Deus espera ver alguma coisa. Quando o mundo olha para a igreja, o mundo quer ver que ainda há esperança para ele que está perdido. Quando o diabo olha para a igreja, o diabo tem que ver a igreja uma resistência contra as suas ações. E quando Deus olha para a igreja, Deus espera ver que ela continue sendo a instituição mais poderosa para conduzir o pecador de volta para o caminho. Afinal de contas, a palavra religião vem da sua origem de religar. Religar é ligar o homem de volta para Deus.
Se não colocarmos em prática esse papel, nós vamos perder o norte. E é o que a gente não pode fazer. Meu Deus. Pastor, que maravilha. Que maravilha, pastor. Que assunto tremendo. E nós estamos caminhando para a última pergunta. E essa pergunta é para o senhor, mas nós vamos direcionar para o público que está nos assistindo neste momento. Pastor, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo. Porque esse assunto maturidade espiritual, maturidade cristã, tem sido tão atual nos nossos dias, tem sido tão importante. Foi um tema que foi inspirado pelo Senhor para a gente tratar, pelo Senhor nosso Deus, para nós tratarmos neste dia. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes de encorajamento, de como buscar a maturidade espiritual no mundo atual, como que nós buscamos, como que talvez você deve estar assistindo e assim, olha, eu acho que eu me sinto um crente imaturo, eu acho que eu me sinto ainda um menino, eu acho que eu preciso ainda melhorar, eu acho que eu preciso ainda crescer. Qual a mensagem, pastor, que o senhor deixa para os nossos ouvintes neste dia? Isso aqui vai ser um resumo, não só de tudo que a gente falou, mas fica aqui um recado muito sério para todos os líderes e liderados. Normalmente, não é via de regra, mas a imaturidade ela é efeito ou resultado de uma liderança imatura. Jonathan, nós vivemos um tempo agora, uma geração de crentes, de liderança, que não tem mais discernimento entre as escadas de um motel pelas escadas do altar da sua igreja. Da igreja. Nós temos pessoas liderando hoje que não têm discernimento mais sentado à mesa com o liderado para orientar e não discerne entre a mesa com a roda dos escarnecedores. Vivemos tempos de hoje em que verdadeiros líderes que não têm mais discernimento entre a cama de motel e a cama da sua própria casa, aonde deveria ser um local sagrado. Essa falta de discernimento, porque os pecados de um líder, eles são mestres do liderado. Porque aquilo que o líder faz com conhecimento, o liderado vai entender que é a coisa certa. O problema dessa hipocrisia da liderança, de muitos, não generalizado, de muitos têm hoje, por achar que estão numa posição de inalcançáveis. Aí a gente tem que tomar o cuidado. A forma de hoje você ter acesso a uma gravação rápida de um vídeo, a gravação rápida de um áudio, isso pode colocar em risco todo um ministério por causa de uma atitude contrária, uma atitude oposta à realidade. Levando sempre em consideração o que diz ali Hebreus capítulo 12, diz o seguinte: portanto nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos de lado todo embaraço e pecado que tão de perto nos assedia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Outra coisa, não é cultura nossa, mas isso começou a ser colocado em prática há alguns anos atrás. Alguns anos atrás. Antes, o rebanho era cuidado e todo o zelo do rebanho voltado para o pastor. O pastor tinha zelo pelo rebanho, cuidado pelo rebanho, atenção pelo rebanho. Ele que conduzia as águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Eu não vejo em nenhum momento desse algo que foi colocado agora como cultura de partes dos pastores, que eles descobriram uma coisa. Descobriram que existe uma característica de cachorro que ajuda a cuidar de ovelha. Eles cercam, eles reúnem as ovelhas com latido, com algum comportamento deles, faz as ovelhas ficar calma, ou recuar, ou avançar, ou retroceder, enfim. Mas onde é que fica o pastor? Lá atrás. O pastor não dá ordem mais para o rebanho, ele dá ordem para o cachorro. Meu Deus. Veja o tipo de liderança que nós tínhamos algumas décadas atrás. Eram pastores, estavam à frente do rebanho. Paulo disse em uma de suas cartas, a carta lá no Lucas, na verdade, capítulo 20, do 17 em diante, lá para o finalzinho, no rodapé, ele já diz o seguinte: cuidado, prestem atenção, vai entrar lobos devoradores no meio do rebanho, com a intenção de atrair esse rebanho para si. Ô, Jonathan,
Qual é a característica de um lobo por um cachorro? Muito idêntica. Muda alguns formatos da orelha, focinho, mas é a mesma coisa. Então ele disse que uma característica de cachorro ia entrar no meio do rebanho com a intenção de se passar por pastor para enganar o rebanho. Apocalipse diz o seguinte, que ficarão de fora os cães. Ficarão de fora os cães. E o que é? Eu até faço aqui uma maneira para poder ficar mais fácil para compreender isso. Se a Sociedade Protetora dos Animais souber disso, é perigoso processar a Bíblia. O que Jesus tem contra cachorro? Mas olha só, em tempos de reprodução, você observa uma multidão de cachorro seguindo uma única cadela. Passa o tempo. Depois você vai observar onde é que aquela cadela reproduziu. Aí você chega lá e encontra uma dezena de cachorrinhos. Malhado, preto, branco, todo tipo de cachorro. E se a cadela pudesse falar, você perguntaria para ela assim, cadê o pai desses cachorros, desses cãezinhos? Ela disse, não sei nem qual deles que é o pai de cada um desses aqui. Então, o que é o cachorro na Bíblia? É o irresponsável e o descompromissado. Eu disse agora há pouco que aquela geração de décadas passadas, de pastores que ministrava, ensinava a sua liderança para uma geração futura, e após a partida deles, o que aconteceu com essas igrejas? Que, ao invés de pastores sendo cuidados, foi colocado cachorro para liderar. Deus não colocou cachorro para liderar ovelha. Deus levantou, foi pastores, homens e mulheres capacitadas para cuidar do rebanho. E enquanto colocarmos cachorro para cuidar de rebanho, nós vamos ter uma geração de igreja e de crente do jeito que nós estamos vendo no dia de hoje. Imaturo, assumindo o papel de liderança naquela condição de despreparo total e completo. Mas a única coisa que estão formando a geração é que achando que no meio do barulho, Deus está ali. Cachorro late demais, mas não prega a palavra. A intenção dele é só arrebanhar para si, com a intenção de extrair o máximo que pode. E quando não tem nada mais para extrair, simplesmente se torna coisas descartáveis. Pastor tem que cuidar de ovelha e é na frente do rebanho, não é dando ordem para cachorro, não. Pastor tem que estar à frente do rebanho. Meu Deus. Isso. Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Que maravilha. Obrigado por ter aceitado o convite. Glória a Deus Deus. abençoe a sua vida. Sacudir essa geração, sacudir a igreja, para que a gente desperte sobre esses perigos da imaturidade e um desejo por buscar cada vez mais o conhecimento da sã doutrina e nos tornarmos crentes maduros na presença do Senhor. Amém. Amém? Oremos com Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, eu sei que nesse momento muitas pessoas estão sendo alcançadas, talvez algumas sendo confrontadas, mas uma coisa é certa, Senhor, Sim. vai haver um resultado de crescimento, de desenvolvimento na vida dessa pessoa. Alguns que não tinham caráter formado, alguns que a leitura que era feita do cristão maduro era completamente errônea, que desse momento em diante possa compreender. Ainda dá tempo de rever esses valores mal formados de cristão. Senhor, em nome de Jesus, oramos pela igreja em geral, oramos pela igreja nos 4 cantos da terra, oramos por aquela igreja que está sofrendo perseguição, oramos por essas igrejas que estão sofrendo ameaças da sua liderança ser morta se as portas não serem fechadas. Oramos pedindo ao Senhor, dê graça a essa liderança e aos novos líderes que estão sendo levantados, que o Senhor sustenta na tua palavra, não em metodologia que muda de dias em dias, mas fundamentada na tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Conteúdo abençoado, ministrado pelo Senhor nas nossas vidas. Deus possa te abençoar, bispo. Muito obrigado por ter nos acompanhado, muito obrigado por esse tempo precioso ter passado conosco. Este em Brasil, conhecer a Deus é nosso alvo, ser semelhante a Jesus, nossa missão.